Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de agora mais um Business Cast. No programa de hoje a gente tem um entrevistado que entende tudo sobre arte, arquitetura, urbanismo. Adriano Melo, muito conhecido na cidade pelos seus projetos arquitetônicos. Muitas pessoas até usam e às vezes nem sabem que o projeto é dele. A gente vai falar sobre urbanismo, sobre o mercado de arquitetura em Teresina. Vamos falar sobre a situação dos imóveis tombados aqui. Vamos viajar nesse mundo da arte e da arquitetura. Tudo bom? Tudo excelente, tudo Opa, maravilhoso. que coisa boa, né? Muito feliz em estar aqui com você e falarmos sobre o que eu amo, né? Que é fazer arquitetura, fazer eu sei que urbanismo. você é devotada a essa profissão, né? Aliás, Adriano, como é que essa profissão chegou na tua vida? Bem, eu fui estudante pelo Rotary Exchange em 1985 e morei em Chicago, Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, no subúrbio. Chicago é um subúrbio chamado Evanston. E lá eu tive a sorte de poder escolher o que é que eu queria estudar. E eu escolhi minha primeira escolha foi o desenho industrial, que era um pré-requisito para fazer arquitetura. Então, no primeiro período eu fiz desenho industrial, que eu fiquei encantado. Naquela época a gente desenhava as peças de máquinas, então desenhava parafuso, desenhava as roscas, desenhava as bobinas, né? Aquilo me encantou, fazendo os cortes, as plantas, as vistas. E daí, no segundo semestre, eu já fiz arquitetura, que aí, pronto, abriu a minha cabeça. Eu tinha 15 anos e eu decidi ali naquele momento que eu ia ser arquiteto. Então ali começou tudo, Ali né? começou tudo. Ali foi o pontapé inicial, né, de uma vida profissional feliz. Perfeito. Agora, assim, o que você entende que deve ser, inclusive respondendo isso para os jovens, qual deve ser a característica de quem pensa em fazer arquitetura? Você falou aí que um dos passos no passado era ter essa coisa do traço, do desenho, do conhecimento das artes. O que o jovem que pensa em arquitetura hoje, ainda na adolescência, deve estar focado? A arquitetura é uma coisa multidisciplinar. A gente tem que ser um pouco de psicólogo, a gente tem que ser muito artista e a gente Você tem fala que de ser psicólogo para entender para quem a vai demanda, se projetar. o que o cliente, a pessoa interessada Fazer um pretende, espaço, né? exatamente, e tentar fazer um espaço feliz, né? A arquitetura precisa trazer a felicidade, precisa trazer o sorriso, precisa fazer com que você acorde e veja o sol nascer ou o sol se pôr, né? Isso tudo traz saúde mental, inclusive, né? E precisa gostar demais de arte, né? Precisa compreender como é que nasceram as pirâmides e hoje está se construindo o Dubai, né? Então a gente precisa compreender esse histórico, essa linha do tempo, né, que chega na arquitetura de hoje. A propósito, o que se estuda nas faculdades de arquitetura em relação às pirâmides? Existe tanto mistério envolvendo aquilo ali. Qual é o mais racional? Na verdade, aquilo na verdade não deixa de ser feito para poder guardar as riquezas de alguém, né? Era um tumba, túmulo né? sofisticado, né? De alguém muito, muito rico. Agora, poderoso. o que não consegue se compreender é como é que aquilo foi feito em tão pouco tempo, num local tão inóspito, né? E numa época onde as tecnologias ainda não compreendiam as dimensões de uma obra daquela. As distâncias são absurdas, né? São absurdas. É realmente um enigma, né, da sociedade mundial, a construção daquilo, né? É realmente extraordinário. Isso a gente só começou a ver uma coisa parecida com aquilo depois da Revolução Industrial, quando chegou aí o Gustavo Eiffel, que fez a torre, Isso, né, que aí também encantou todo mundo, né? Eu acho que a chegada do ferro na construção civil deu uma mudança radical, né? Nova York, Manhattan é toda construída em cima do aço. Do aço. Né? Que realmente fez com que os prédios pudessem
chegar às alturas, né? Evoluir para cima, Para né? cima, os arranha-céus. Bom, a gente voltou lá para Nova York, mas eu quero que você volte agora para o Brasil. Aí você veio com essa cabeça já voltada para a arquitetura, já com algum conhecimento e veio fazer faculdade no Brasil. Sim, eu fiz no Rio. Quando não tinha em Teresina, eu fui fazer no Rio. E eu tive a sorte também a minha mãe foi uma grande inspiradora nesse sentido, porque a minha mãe era uma pintora, ela pintava porcelanas e teve depois uma galeria de artes. Então eu convivi a vida inteira. Então você tinha já a arte no sangue, né? Tinha arte no sangue. Eu acho que essa coisa da mamãe foi fundamental, né? O incentivo dela, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Eu lembro que um determinado momento eu cheguei, mamãe, eu quero passar um tempo na Europa estudando arquitetura lá. Então eu botei uma mochila nas costas e passei 100 dias na Europa estudando cada um dos momentos arquiteturais que haviam sido feitos no mundo, né? Eu imagino que para você, naquele momento, tenha sido uma das experiências mais extraordinárias que você viveu. Até hoje é muito importante, foi muito importante ter vivido isso, né? Ter vivido isso tão novo, né? Porque meus colegas da época não tinham interesse nisso. Era um interesse absurdamente particular, né? E realmente me fez ser uma pessoa diferente. Você chegar, por exemplo, em Londres, em Paris, Barcelona, e vislumbrar aquilo ali, você como um estudante ainda de arquitetura, deve ser uma coisa assim que impactante, né? E em cada um dos locais a gente aprendia alguma coisa, né? Eu fico muito feliz. Agora mesmo eu fui visitar um apartamento que a gente fez em Barcelona. E a gente faz sempre essa correlação da Barcelona que eu trabalhei agora e a Barcelona que a gente foi visitar lá, né, na época que eu fui a primeira vez, né, que é o Parque Güell, né, conheceu os grandes arquitetos catalães, né, e isso realmente me faz feliz. E conhecer todo esse mundo novo, embora seja um mundo antigo, mas é um mundo novo às vezes para o jovem Adriano Mello. Eu acredito que fica difícil você focar num mestre, né? Porque são tantos, né? Mas a gente aprende com todos eles, né? E a gente tem que entender também que nem todo mundo é perfeito, né? Você precisa entender as críticas e evoluir. Mas a gente no Brasil teve a sorte de ter, né, um sujeito como Oscar Niemeyer, respeitado no mundo inteiro, nesse momento que a gente teve o concreto armado como um instrumento extraordinário para a construção civil, e ele fazer brincadeiras, né, com as curvas em concreto armado. Isso fez do Brasil um país de exemplos, né, na arquitetura. Que é uma coisa muito moderna, né? Absurdamente moderna. Continua absolutamente moderna. Aquela igreja lá de Catedral de Brasília. É uma coisa que emociona, né? É verdade. Emociona. A leveza daquilo, né, feita em concreto, e realmente a gente tem um expoente da arquitetura Depois moderna colocar brasileira. aquele Cristo suspenso ali, coroou, né? Eu tive outro dia lá e aí a pessoa me chamou a atenção que você fala aqui e consegue reverberar o som. E eu fico me perguntando, será se o Oscar Niemeyer pensou nisso também? E pensou sim, você entra por baixo, você entra pelo subsolo. Entra pelo subsolo. Né? Isso fez com que o som, entendeu? Se propagasse de uma forma diferente. Ele pensou sim nisso. Foi. Bom, vamos agora para Teresina. Teresina é uma cidade que eu acompanho na minha vida profissional, lá já se vão 40 anos. E o que eu consigo observar em Teresina, num primeiro momento, foi que Teresina viveu um crescimento meio desordenado. Surgia vilas, favelas, bairros novos assim. E Teresina, o centro da cidade, foi ficando um pouco esquecido. Os prefeitos
tentaram de todas as formas acompanhar esse crescimento, alguns até quase conseguiram, mas o fato é que Teresina ainda sofre muito com essa questão do crescimento desordenado, como eu falei. E uma amiga minha me chamou a atenção para um detalhe, também arquiteta Virginia Andrade, me chamou a atenção para um detalhe. Assim, ela disse, olha, conversa com o Adriano para ele falar um pouco sobre essa questão dos imóveis abandonados no centro de Teresina, mas com foco na questão dos imóveis tombados, né? Muita gente tem um patrimônio no centro, valioso, mas às vezes não pode mantê-lo. E aí a consequência disso muitas vezes é a ruína. Então assim, como é que você como arquiteto vê esse problema? Vamos lá, o centro de Teresina. O problema maior não está na situação dos prédios tombados, né? Está na situação da gente não ter habitação no centro de Teresina. Então, eu tive meu escritório de arquitetura por 31 anos no centro da cidade de Teresina, agora mudei porque você não consegue mais ter segurança. Não oferece, sobretudo, segurança, né? Então, eu conheço o centro da cidade, de chegar lá às 6 da manhã, de perceber como é que isso funciona durante a manhã. À tarde, a coisa começa a morrer, às 4 da tarde não tem mais ninguém, às 6 da tarde acabou e às 7, 8 horas da noite começa a prostituição, né? É verdade. É triste, é uma situação triste, e isso só existe por um simples motivo. Não tem ninguém habitando o centro de Teresina à noite. E a gente só tem segurança quando se tem pessoas. Pessoas, né? Trazem segurança. Então, o que é que precisa ser feito no centro de Teresina? Levar pessoas para morarem lá, né? Não tem outra saída. Revitalizar com moradias. Com moradias. Você tem que levar o sujeito lá para ele sair às 8 horas da noite de casa, tá certo? Só em ele estar lá, ele expulsa essa parte de marginal, assim, entendeu? Da cidade. Então, eu acho que tem que ter, sim, um trabalho, um projeto gigante de trazer as pessoas para morarem no centro da cidade, né? E entender que a cidade tem que ser saudável, não tem coisa melhor do que essa coisa de você encontrar pessoas diferentes. Vai comprar um pão, você encontra uma pessoa diferente, você entende uma situação, você aprende, né, em conviver com a cidade. Nós hoje estamos morando numa cidade que o sujeito tem que pegar um carro para ir para o Alphaville, né, e passa 30, 40 minutos para ir, 30, 40 minutos para voltar, né? Chega no Alphaville, você tem uma comunidade que é parecida com a sua, você não tem aquele misto, né, do sujeito rico, do sujeito de classe média, do sujeito pobre, né? Você só tem uma classe. E muitas vezes não tem nem interação nenhuma, né? Chegou, vai cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho. Isso a gente vai perceber que com o passar do tempo poderia ter sido feito melhor, né? Então, eu acho que a gente precisa, voltando para o centro, pensar numa cidade saudável, né? Onde você possa sair a pé, né, para o seu trabalho, encontrar pessoas e aprender, né, com a convivência no centro da cidade. Hábitos que a gente perdeu ao longo do tempo, né? De caminhar com tranquilidade, de reencontrar as pessoas nas praças. Eu imagino que há 30, 40 anos, você caminhar nesse calçadão aí, nessa passarela central da Avenida Frei Serafim, era uma coisa muito prazerosa, você não corria risco nenhum, nem de acidentes, nem de assaltos. Então, assim, foram coisas que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Agora, quando você fala em revitalizar, e aí a gente concorda com isso, todo mundo é unânime de que o centro precisa ser revitalizado. Mas por onde começar? Pela habitação. Como fazer isso? Pela habitação. O que é que aconteceu, Douglas? Vamos lá. Teresina tem um cinturão gigante. Teresina, como município, é uma das maiores cidades. Espraiada, né? Absurdamente espraiada. Então, a gente tem Santa Maria da Codi, que fica a 20 e poucos quilômetros da cidade, e um vazio urbano. Então, você tem
isso é inconcebível, né? Assim, o projeto de uma nova cidade dentro de uma cidade é inconcebível. Teria feito uma outra cidade lá, levava a prefeitura, levava tudo. Mas aí você afasta a população, né? Agora com esses novos projetos, da mesma forma, na Zona Norte está acontecendo a mesma coisa. O sujeito está morando a 30 quilômetros da cidade de Teresina. Isso se repete para a Zona Sul também, né? Isso se repete para a Zona Sul também. O Lourival Parente foi o primeiro bairro que foi feito. Quando foi feito o Lourival Parente, não sei se você lembra, ele era um outro bairro. Era um outro né? bairro. As pessoas tinham que pegar o Disseu Arco Verde. O sujeito tinha que pegar a BR para ir para o Disseu Arco Verde. Pegava BR para ir para o Parque Piauí. Tem sentido um negócio desse? Aí você deixou uma cidade cheia de vazios urbanos, né? E continua se espraiando a cidade, né? O perímetro da cidade ainda hoje continua sendo espraiado, né? Então há de ter e isso só se faz através de lei. Né? É isso que eu ia falar. Isso precisa também de um incentivo público. Quando a gente fala em incentivo público, seria numa facilidade na questão do IPTU, seria numa facilidade na questão de se recuperar. Você falou que os imóveis tombados não são um grande problema, mas tem gente que com muito sacrifício reforma o imóvel para não perder. Porque não pode dispor, tem muitas limitações, muitos entraves para se dispor dele. E a gente percebe que, por exemplo, São Luís do Maranhão está conseguindo revitalizar, tem o projeto Reviver ali no centro. E muito bem feito. Muito bem feito. Projeto lindo. Mas tem incentivo da prefeitura, do município. E aqui a gente precisa pensar nisso. Eu acho que os nossos vereadores precisam olhar para esse aspecto urbanístico de Teresina com outro olhar. Eu não acredito nessa coisa do incentivo. É um pensamento meu. O que eu acredito é na correta qualificação do que deve ser tombado. Sim, a gente não. Esse é um outro problema, né? Então, tudo bem, tombar, beleza, ótimo, vamos tombar. Mas vamos tombar o que é importante tombar para a nossa história. Então, se você vê a lista que tem mais de 1.000 imóveis em Teresina, você percebe que quem fez aquilo foi um estudante de arquitetura, que não sabia o que estava fazendo. Os critérios eram muito vagos, né? Assim, absurdamente sem sentido. Uma cidade que tem uma história de Teresina tem 1.000 prédios listados para serem tomados. Então, há realmente um exagero, né, nisso, tá certo? Há coisas que não precisariam ser tombadas, né? E precisa ser organizado, porque, como você bem disse, o sujeito que tem um prédio tombado, ele tem às vezes um abacaxi na mão. Não é fácil, né? Acho que a gente precisa sim incentivar. O centro tem já algum tipo de incentivo, mas o que eu percebo, voltando ao que eu disse inicialmente, é que a gente precisa incentivar a habitação no centro da cidade de Teresina. Agora, é uma ideia que precisa ser levada a cabo, mas que envolve muitos setores do poder público, não só o municipal, mas o estadual também. A questão da segurança pública é governo estadual. E sem segurança pública, só a presença da pessoa inibe, mas não assegura esta segurança que seria necessária. Então, seria uma discussão tipo envolvendo prefeitura, governo do estado, assembleia, Câmara Municipal, todo mundo, os arquitetos, a engenharia. Pronto, vamos lá. A situação é numérica, é dinheiro. Por que as pessoas saem do centro da cidade e vão fazer um condomínio com 1.000, 2.000, 3.000 casas no Santa Maria da Coadipe? Porque lá o terreno é mais barato. E lá eles fazem aquela casa popular. Se você for trazer isso para o centro da cidade, onde você tem escola, você tem esgoto, onde você tem coleta de lixo, saúde, né? A infraestrutura toda montada, os terrenos já são menores. Você não vai ter um terreno de 2, 3 hectares no centro da cidade de Teresina. E quem trabalha para esse tipo de coisa, para fazer habitação, você precisa ter número, né? Então, para isso acontecer, você vai precisar ter vários pequenos e médios projetos no centro da cidade.
Mas é muito mais fácil para o poder público que financia o negócio, a Caixa Econômica Federal, financiar um projeto grande. Né? Não é vantagem para o sujeito fazer um projeto de 30 casas, 40, 50, que é o que vai acontecer no centro da cidade. O centro da cidade de Teresina tem um outro problema. Ele tem uma limitação por conta do aeroporto. A gente não pode construir acima de 10 andares ali no centro, porque ali é exatamente a rota de chegada do aeroporto de Teresina. Né? Então você não pode crescer para cima. Você tem os terrenos pequenos. Então, todos os projetos feitos no centro da cidade de Teresina vão ser de médio a pequeno. Não tem como fazer um grande projeto. Então, o sujeito que quer ganhar dinheiro, a gente tem que pensar que os construtores querem ganhar dinheiro, ele prefere fazer que a cidade se dane, entendeu? Mas ele prefere ganhar um negócio de 3 mil casas do que fazer um de 30. Então, é realmente uma questão de dinheiro. Né? Precisa ter para isso uma organização, e aí eu não sei como fazer, né? Pensar para que a gente possa disseminar isso no centro da cidade, porque tem muita coisa para se fazer no centro da cidade em termos de habitação. Agora, todos vão ser de pequeno a médio porte. Vamos falar um pouco do mercado imobiliário de Teresina, que dizem estar em efervescência, né? Voltou, depois da pandemia, a crescer. E a gente vê hoje grandes projetos. E eu queria que a tua opinião, assim, em relação a esses projetos, não estamos falando daqueles mais populares, dos mais elegantes e até de classe média que começa a surgir em Teresina e ganha destaque aí na mídia, a gente vê muitas pessoas interessadas. Esse crescimento é uma coisa que vai agregar ou esses projetos estão forçando a barra de alguma forma? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem sim espaço e eu sempre tive um sucesso gigantesco nos nossos projetos imobiliários, sempre. O de alto padrão, então, a gente, a Sá Cavalcante agora lançou, né? E único, né? Não tem outro, né? Mas acho e acredito que... Eu soube, inclusive, que o sucesso já esgotou praticamente, né? Tem a necessidade, tem as pessoas que podem comprar, tem os terrenos de qualidade, né? O que está faltando é só uma questão de tempo. Quem lançar vai conseguir, vai ter sucesso, porque o mercado está absolutamente aquecido, faminto, né? Por isso, né? E aí eu diria em todos os níveis. Engraçado, Teresina tem uma mania de se fazer o que o outro está fazendo, né? Não, o que está vendendo é apartamento de 80, eu vou fazer de 80, aí o outro vai fazer de 80 porque é o que está vendendo. Aí você tem uma gigantesca quantidade de pessoas que estão fazendo. As pessoas acham que porque um teve sucesso é por ali que tem que ir. Mas eu acredito demais no de alto padrão, né? E a gente tem uma história gigantesca, a gente tem... Quando eu falei a questão de forçando um pouco a barra, não é no sentido de forçar, não. É no sentido, por exemplo, de que hoje muitos projetos, muitas pessoas estão aderindo a esses projetos não para morar, mas por investimento, para aluguel, que é uma tendência hoje no Brasil e no mundo. Essas empresas que você coloca seu imóvel e eu vi até uma reportagem essa semana que você consegue tirar do seu imóvel alugado 2,5% ao mês com aluguel e que isso tá despertando o interesse de muita gente. É nesse aspecto. Se haveria demanda suficiente também para isso. Porque no Piauí, aqui em Teresina, a gente já vê, inclusive, grupos de fora vindo e construindo com essa finalidade. Pergunta perfeita, né? A gente está, inclusive, desenvolvendo um trabalho onde o foco não é só a moradia, só o bem viver. É para o investidor, né? Então, se você tem um projeto onde você tem circulação de pessoas que precisam passar e precisam morar naquele local, e você traz um tipo de moradia inteligente, né? Bem planejada, você tem um bem imóvel rentável,
né? Então, essa coisa da rentabilidade imobiliária é uma riqueza. Então, bem pensada, bem planejada, é um grande negócio. É um grande É um negócio. grande negócio. Vamos agora inverter essa pirâmide. É outra sugestão da nossa amiga Virginia Andrade. Ela disse o seguinte: Douglas, hoje existe um crescimento muito forte, uma demanda muito grande por flats, né? Começou aqui. A gente, quando ouvia falar em flat, era Fortaleza, era Recife, sul do Brasil. Hoje não, já é uma realidade aqui também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E principalmente porque a gente teve um crescimento gigante de estudantes. Né? Se você rodar as universidades de Teresina, você vai ver. O percentual de fora é muito grande. É um sujeito que vem do Pará, vem do Maranhão, do interior do Piauí, né? Esse cara quer morar perto da escola. Esse cara que vem estudar medicina aqui, né? Ele precisa descer e ir para casa. O jovem hoje não quer mais nem saber de carro. No passado, quando a gente fazia prédio, tinha que ter 1, 2, 3, 4. A gente fez aqui, tem um edifício Paul Cézanne, que são 5 vagas e 7 para cobertura, né? Hoje ninguém quer mais saber de vaga, né? De carro. As pessoas querem estar perto, né? Então, esses flats, o sujeito quer descer e ir para a escola, voltar, né? Então, a gente tem em toda a cidade, onde tem uma universidade, você tem uma presença gigantesca de pequenos apartamentos para estudante e que são um bom negócio, né? São apartamentos baratos, que você aluga por um preço, né? Varia e normalmente é um salário mínimo que você consegue alugar isso, né? E é um cliente para a vida inteira. Exatamente. Esses flats, eles, em São Paulo hoje tem flat de 20 metros quadrados, né? Mas aqui é um pouquinho maior, aqui eu soube que é em torno de 32, 30 e poucos metros quadrados, né? É isso. Eu lembro que essa coisa de flat aconteceu a construção civil, ela vive numa espiral. Então, quando se tem uma crise, tem que se criar. Busca alternativa, né? E há muitos anos atrás a gente fazia prédios grandes e teve uma crise, e aí eu disse, vamos começar a fazer apartamentos pequenos, modulares. Então, quem quiser um apartamento de 35 metros quadrados, compra um. Quem quiser um maior, compra 2. Ou compra 1,5, que aí o outro compra 1,5 do outro lado. Então, você sai do 40 para 60, para 80 ou para 120. Né? Então, você consegue organizar todas as plantas possíveis ali de acordo com a necessidade e o dinheiro de quem está comprando, né? A gente fez isso, era um projeto que a gente fez que chamou-se Clarice Lispector. Eu até tenho ainda um apartamento lá que tem 38 metros quadrados. É excelente, super bem localizado, super bem organizado, né? E então tem pessoas que têm tem pessoas que têm 1,5, tem pessoas que têm 2 e tem pessoas que têm 3, né? Porque tem gente, por exemplo, que não se junta, se casa, não quer constituir família, né? É só o casal. Tem gente que só tem um filho, só quer ter um filho e só vai ter um filho. E não precisa de grande espaço. Então, você junta aí essa filosofia de vida com as necessidades de estar perto do colégio da criança, de estar perto do próprio trabalho, né? Então, tudo isso são fatores que levam ao sucesso de empreendimentos assim. É verdade. Muita gente confunde um pouco o flat com kitnet. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O flat ele já tem o kitnet é mais assim, digamos, seria uma coisa improvisada, pequena ali. E o flat não. O flat tem uma estrutura de apartamento, só que num tamanho reduzido, não é isso? Na verdade eu acho que esse nome veio de São Paulo, que se usava muito o flat como um hotel, né? Então você saía daqui, passar uma semana, um mês em São Paulo, você alugava um flat, e o flat tem exatamente o que você está dizendo, toda essa infraestrutura de uma casa, mas ele não deixa de ser também um quarto de um hotel. Um hotel de luxo. De luxo, né? Então, e você tem isso hoje no mundo inteiro. A gente foi na Itália e a gente alugou um apartamento com essas características, né, no Airbnb. É excelente. Ficou-se no centro da cidade,
perto de tudo, com toda a infraestrutura de cozinha, né, de sala para almoço, né, de quarto de hotel, né? Então você tem uma multifuncionalidade aí na arquitetura. Adriano, Teresina é uma cidade peculiar por muitos fatores, mas sobretudo pelo calor. Como é que é criar um projeto arquitetônico numa cidade tão quente como a nossa? Muitas vezes você é obrigado a abrir mão de alguma coisa que não combina com o calor. Como é que é esse desafio? Engraçado que quando eu cheguei aqui, eu sempre admirei o trabalho dos professores, né? E eu lembro que eu tentei ler uma tese de mestrado que falava sobre como fazer uma casa residencial em Teresina, né, com um clima ameno, enfrentando né? essa E dificuldade aí climática, eu né? estudei, via, né? E aí pensava, aqui entra o vento e tudo, como se aqui ventasse, né? Assim. Aqui Ainda quando venta, nós não conseguimos ainda nem inventar e nem estocar esse vento. nem estocar. Quando venta, chove, né? Então você tem que correr porque chove. Então, assim, no fundo, você é claro, e aí eu acho que a gente precisa resgatar umas coisas importantes da arquitetura que estão desaparecendo, que são os beirais, né? Aquela história do eire nem beira, né? Sem ele nem beira, né? Mas Teresina precisa ter beiral por conta da insolação. Né? Você tem uma parede aqui, se o sol bater... Bate direto, né? Então, acabou-se os beirais, né? Com essa nova modelo... Uma coisa que eu acho que também não está muito mais em voga é a questão do Combongó, né? Que também é um elemento importante... Exato, de ventilação. De ventilação, nos ambientes né? internos. Não está, realmente não está. Assim, então, está se criando uns outros tipos de cobogó e a gente até utilizou um agora que eu achei muito interessante, que é um tecido metálico. A gente fez um prédio para o Sebrae, um prédio de garagem, e na fachada a gente usou um cobogó, entre aspas aqui, né, que é um tecido metálico, né, de uma empresa chilena, e ficou uma coisa maravilhosa. Então você fica realmente encantado com a plástica do revestimento e com a funcionalidade da entrada de luz e da entrada de ar, né? Da circulação de ar que esse material promove, né? Mas realmente, para se projetar em Teresina, precisa primeiro compreender que Teresina é um local completamente diferente dos outros. A gente está aqui do lado da linha do Equador. Então, aqui a gente não tem essa coisa do vento constante, a gente não tem, principalmente no pavimento térreo, né? Você pode até ter quando você está no 10º. Tanto que quando venta destrói muita coisa, né? Destrói. Quando venta, venta e chove, né? Né? Mas é difícil. E aí a gente tem o ar-condicionado como o grande aliado nessas horas, né? Eu acho que a gente precisa realmente entender e como bem projetar um ar-condicionado. E foi o ar-condicionado que trouxe, por exemplo, a utilização de elementos como o vidro, que até pouco tempo, quando você via alguma coisa de vidro, você se assustava. O vidro vai aquecer, o vidro... Mas com o ar-condicionado, esse problema deixa de ser um problema, né? Cada caso é um caso, Douglas. Cada caso é um caso, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes é essa coisa do paisagismo. Eu acho que as casas deixaram de ter árvores perto. Sim. Quando você tem uma árvore, você tem um microclima completamente diferente. No passado era uma delícia você ir no quintal, sentar debaixo de uma mangueira. O clima de uma mangueira é um outro clima, né? Então a gente realmente perdeu muito. Quanto ao vidro, o vidro ele é um elemento realmente feito, assim, ele tem vantagens fantásticas, né? Mas ele foi um elemento que traz o calor para dentro. Muito. Né? Aí você vai usar o refletivo. Beleza, você usa o refletivo. Mas você tem que saber projetar com vidro. O vidro é um material que você precisa compreender muito bem o que você vai fazer. Né? Até mesmo você pode agredir o conforto do vizinho.
Na hora que você bota um vidro muito grande, refletido na sua frente, você vai esquentar, né? Você reflete esse calor para o vizinho. E aí? Né? Então, o vidro é um elemento realmente que nem todo arquiteto consegue projetar bem com ele. Mas vamos falar um pouco então de arquitetura sustentável? Por onde é que se começa? Bem, com a consciência. Vou lhe contar a história de um prédio que a gente fez e que hoje ele tem o selo verde do Green Building. O Green Building é uma associação sediada na Califórnia que qualifica os prédios sustentáveis, né? E o tempo passa. Lá se vão quantas décadas? Era governo da Dilma, a Dilma foi quem inaugurou esse prédio, então acho que já tem aí 12, 15 anos, né? A gente ganhou uma licitação para fazer um prédio em Brasília, no lote 28, setor bancário norte, ali perto dos Correios. Sim, lá em Brasília. Lá em Brasília, esse prédio está lá. E o projeto era da CNI, que era a Confederação Nacional da Indústria. E a gente ganhou a licitação. Nas primeiras reuniões de briefing do projeto, a diretoria me chamou e disse: Adriano, a gente tem uma coisa que é fundamental no nosso projeto. Eu não posso usar nada que não seja da indústria brasileira. Então você não traga um vidro da China, você não traga nada que não seja feito no Brasil. Então, como nós somos a Confederação Nacional da Indústria Brasileira, eu quero que você construa um prédio brasileiro. Só que a gente quer um prédio absolutamente sustentável. Traga o que você tem de mais sustentável para poder darmos como exemplo. E aí sim, aí a gente pensou, a parte de ar-condicionado, a gente fez um sistema de ar-condicionado completamente diferente na época e ganhamos os pontos de sustentabilidade, mas a gente criou uma coisa que foi uma coisa inédita no Brasil e por isso a gente ganhou a nota maior, que é o selo Gold do Green Building. Eu estive em São Paulo e fui visitar uma indústria que trabalhava para a indústria brasileira de aviões, a Embraer, ali perto de São Paulo, né? E visitei eles e eles faziam os banheiros dos aviões. Então, um banheiro de avião é um banheiro diferente. Claro. Né? A água não corre de uma forma normal, ela corre com pressão. É sugada, né? Ela é sugada de uma forma de pressão. E aí eu digo, me diga uma coisa, você não consegue fazer um prédio? Não? Ele disse, não, a gente faz até ônibus, mas um prédio não. Eu digo, aí eu contei a história para ele, eu digo, olha, nós estamos fazendo esse prédio para a Confederação Nacional da Indústria, a gente quer dar um exemplo de como não gastar água, de como utilizar a água de uma forma eficiente, e eu percebo que está aqui, é vocês que fazem. Ele disse, não, rapaz, o nosso negócio é avião. Eu digo, rapaz, vamos fazer um teste, deixa eu lhe mandar o projeto para você estudar e aí você me diz. Aí eu peguei o projeto, vim para Teresina, mandei o projeto para eles e fiquei em cima deles. Aí um dia, uma semana depois, ele me liga, o diretor deles me liga e disse, olha, topei e vou fazer esse projeto com você. Né? Então a gente vai desenvolver um tipo de bacia diferente, né? Já tem a indústria que faz isso e vamos fazer um projeto completo. Então, olha só o que a gente conseguiu fazer. Então, se você pega um vaso sanitário que dá descarga nele, ele normalmente usa 18 litros d'água. Esses mais eficientes utilizam aí 6 a 4 litros d'água. Nesse prédio da CNI, você quando dá descarga, você usa 0,3 litros d'água. É um dedinho de água que é feito realmente só para limpar. Isso é sugado, vai para o subsolo do prédio, que tem 6 subsolos, é tratado biologicamente, é separado a água do resíduo sólido. O resíduo sólido é feito um tratamento e você faz um tablete de adubo orgânico que é utilizado na cidade. O prédio doa para a cidade, além de colocar no seu jardim, né? E essa água que se transforma na água cinza, ela volta para ser lavada,
o subsolo, fazia, né, e reutilizada no sistema de descarga do prédio. E isso tudo feito pela indústria brasileira. Então lá a gente tem um exemplo de como realmente fazer um prédio, né, com o respeito ao nosso bem maior, que é a água. Ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente. Então a gente tem que começar, respondendo a sua pergunta, pela consciência. Querer fazer algo realmente sustentável. E assim a gente consegue ter um universo melhor no futuro. A questão da energia pode ser utilizada energia eólica, energia solar, né? Já tem muitos prédios utilizando isso. Tem. Hoje você tem telhados, né? Todos telhados, o jeito já compra a telha que consegue, a pintura, o vidro, né? Isso está se desenvolvendo numa velocidade gigante, né? Realmente, eu estou certo de que a gente vai mudar o sistema de combustão e o sistema de energia no mundo rapidamente. E a arquitetura vai passar por isso. Adriano, vamos falar agora de um outro aspecto da arquitetura que vem sendo muito polemizada, é a questão da arquitetura hostil. Tem se falado muito nisso hoje no Brasil, né? São projetos que de alguma forma inibem o uso do espaço por pessoas, digamos assim, por pessoas de rua, né? Vamos falar assim de forma genérica, pessoa de rua de forma genérica. Como é que você vê isso? É engraçado, lhe ouvindo falar isso, me fez pensar aqui na minha mulher, que também é arquiteta. Sim, ela já esteve aqui, já sentou aí no seu lugar. E ela fala muito disso com a gente, e eu lancei para ela um desafio nesse sentido, nesse projeto que a gente fez do Sebrae. E a gente organizou e tentou fazer, e eu fui para a diretoria, como é que a gente ia desenvolver. A gente queria fazer uma varanda urbana. Na entrada desse prédio de garagem, esse prédio de garagem que você se refere é lá em frente ao Sebrae, Em frente ao Sebrae, exatamente. Prédio muito bonito. E aí tem uma área que é uma área abrigada, que a gente queria fazer uma varanda urbana, né? Mas quando eu desenvolvi os projetos, aí a diretoria me chamou e disse: Adriano, tu sabe o que é que acontece aí de noite? Eu digo: eu sei. É cheio de pessoas, né, porque parece que tem uma distribuição de comida por ali, que vêm para cá e vão querer dormir, vão querer, né, se instalar nesse lugar. E o que é que a gente faz? Aí eu pensei nessa coisa da constância. Digo, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz uma arquitetura hostil, que eu não vou fazer, né, ou a gente não faz a varanda urbana. A varanda. Eu lembro que a Constância fez um trabalho em frente ao Banco do Brasil, que foi uma varanda urbana ali, exatamente em frente ao Banco do Brasil, e em frente ao Clube dos Diários, né? Tem lá não sei se você já viu, mas se você passar lá de noite, é deprimente. Então, a gente tem uma utilização muito triste dos mobiliários urbanos na cidade de Teresina, por conta de tudo aquilo que a gente estava conversando. O centro está destruído, né? E é ocupado à noite por pessoas que estão lá para realmente destruir o patrimônio público. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de arquitetura hostil, né? Porque no fundo essa arquitetura está sendo criada para poder proteger, né, alguma coisa de alguém que não tem uma boa intenção, né? Porque não seria natural o arquiteto fazer alguma coisa hostil, né? Então realmente não está na essência, não está na essência do arquiteto, não tá na essência. Do projeto arquitetônico. Não está. E o que a gente vê um também, combate. O que a gente vê também, e aí eu concordando com o que você fala, quando se fala em arquitetura hostil, você termina, bota isso na internet, você vai encontrar exemplos, mas de alguém tentando coibir esse tipo de não do projeto original. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Perfeitamente. Alguém que chega lá, coloca alguma coisa pontiaguda, mas aquilo não faz parte do projeto. Você quer um exemplo de arquitetura hostil maior do que essas cercas de concertina e tudo mais, e né? que todo mundo quer colocar na sua casa. Na casa, hoje no meu escritório, estava
o alarme estava disparando. Eu digo, que é isso? Não, é porque foi colocado uma aqui, o vizinho colocou uma outra também. Então tem duas. Está interferindo já. Aí uma bate na outra e aquilo dispara o alarme. Então a gente, essa coisa da hostilidade, e esse é um bom exemplo, as cercas farpadas, não é para existir, gente. Não é para existir nenhum muro. Não é nem um muro. E aí o sujeito faz um muro alto, ainda bota uma coisa eletrificada lá em cima, com uma cerca. Parece campo de concentração, né? Lembra, né? Né? E isso é de uma hostilidade gigante, né? Isso é de uma hostilidade gigante. E a gente convive com isso naturalmente. Acha que aquilo é normal. Aliás, o vizinho coloca, você já cuida em colocar na sua também, né? Essa cultura é o que prevalece, né? Então a gente realmente está vivendo um momento muito, muito estranho na sociedade, né? E a arquitetura precisa, de alguma forma, fazer coisas que possam melhorar isso, mas é difícil. É difícil, é muito difícil. E tem a ver realmente com a educação. Eu tive agora, no começo do ano, no Uruguai. Eu gosto muito de ir para o Uruguai. Adoro os vinhos de lá, a comida é maravilhosa. E eu fui levar minha sogra lá. E, né, tem um bairro muito elegante lá, bairro de Carrasco, que não tem muro. E minha sogra ficou encantada. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Eu digo, olha, isso só é possível porque não tem ladrão. Porque a sociedade não entra na sua casa, né? Então você tem uma casa onde você não tem um muro, né? Um portão para você abrir, né? Que ela está exposta, né? Com uma calçada bonita, uma árvore gigante na frente, é de uma riqueza extraordinária. Você está falando aí, eu estou lembrando daqueles subúrbios americanos, que não tem nada a ver com subúrbio brasileiro, né? É só o nome, né? Só o nome, né? Mas aqueles subúrbios americanos, você que morou em Chicago deve ter vivenciado isso mais de perto, é um negócio, sabe? Pronto. Engraçado que eu brinco, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi... Eu estava em casa em Chicago e a família que me hospedava tinha um cortador de grama. Já naquela época, olha, eu estou falando de 85, né? E esse cortador de grama era uma espécie de um tratorzinho. Então, imagina... comum, né? Imagina um adolescente, né? Aí a grama estava alta, e aí eu sentei, liguei o negócio e cortei toda a grama referente à nossa casa. E a casa do vizinho, como não tinha muro, eu passei para ele e cortei tudo. Entrei, cortei, também estava grande, estava mais ou menos do mesmo tamanho, cortei tudo, papapá, guardei o tratorzinho na garagem, né? E aí de noite o senhor bate a porta, o vizinho foi pagar, né? Se apresentou, primeiro me agradeceu, olha, muito obrigado por você ter feito, e pegou $15 e me deu. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, né? Trabalhando. Né? Mas aí demonstra isso que a gente estava falando sobre a saúde urbanística, né? Você está num subúrbio onde tem saúde, você tem segurança, você não tem muro, você não tem essa coisa da arquitetura hostil, né, das concertinas e etc, né? Você tem toda uma saúde Você tem uma urbana. legislação que protege o cidadão. Você tem uma legislação que protege o cidadão, né? E isso sim é você ter um ambiente urbano saudável, né? Na Europa, eu tive a oportunidade de conhecer. Lá não chama subúrbio, mas tem as Dorfs. Na Alemanha tem as Dorfs. São pequenas cidades no entorno das grandes cidades. E também é da mesma forma, não tem muro, é tudo aberto e não tem criminalidade. É um negócio que me fascinou por isso. Aqui, o Arthur estava me falando, vamos produzir uma matéria, porque começou a surgir a prática da loja sem funcionário, né? Você chega lá, gostou da caneca, pega a caneca, deixa o dinheiro lá e vai embora. Isso pode funcionar em condomínios fechados, isso pode funcionar talvez num bairro ou no outro, mas na cidade não é uma coisa que vai pegar, não, viu? A gente está vivendo uma guerra. Quando você pega os números do que morre
no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo uma guerra Aliás, silenciosa. Aliás, nenhuma guerra pelo mundo afora mata tanto, né? É uma guerra silenciosa que todo mundo acha bonito. Ninguém prende ninguém, né? Você tem toda a razão, né? A gente realmente precisa de uma lei penal que possa Proteger o cidadão. fazer acontecer. Porque lei para proteger bandido nós já temos de sobra, né? É inadmissível a gente ter essa guerra, entendeu, urbana a céu aberto, né, nas cidades do Rio de Janeiro, né? Principalmente, eu estou aqui citando o Rio de Janeiro, mas isso não já é tá diferente. Muito próximo da gente já. Aqui em né? Teresina Muito você tem isso, né? E ninguém faz nada, acha natural, normal, né? É a nossa triste realidade. Hoje a gente tem um portal aqui, que é o portal Move Notícias. Eu queria até pedir que você acessasse, movenoticias.com.br. É um portal que está assim, antenado com tudo que acontece na cidade, sobretudo voltado para o meio corporativo, mas a gente não deixa de noticiar as coisas que acontecem na nossa cidade, no estado, no Brasil e até algumas notícias interessantes pelo mundo afora. O que a gente evita é dar essa, digamos assim, essa exposição de polícia. Eu ontem estava acessando 3 portais da cidade e de 10 matérias de capa, 8 eram policiais, matérias policiais. Isso a gente não faz, a gente trata às vezes alguns episódios de violência urbana, mas numa visão mais, digamos assim, analítica, né? Não é a facada pela facada, né? Mas assim, o que tem por trás dessa violência, onde as pessoas não podem mais ir pegar um filho na escola, não pode mais circular na praça do bairro. Então, assim, a gente faz uma análise, às vezes até sociológica, ouvindo sociólogos, ouvindo historiadores, ouvindo psicólogos, porque, assim, por trás de todo fato violento, tem uma tragédia familiar, né? Tem uma tragédia humana ali. E, assim, como você vai relatar um fato de alguém que perdeu um filho para o crime, olhando só pelo lado do crime, não olhando pelo lado da perda daquela família que foi pegar o menino na escola e chegou e não encontrou o menino, né? Então, assim, esse jornalismo diferenciado é o que a gente está fazendo hoje no movenoticias.com.br, que eu peço que você acesse, né? Que você se informe através desse portal, porque esse portal faz a diferença. Perfeito. Sabe? Será um prazer. E tem uma coisa importante aí que você está falando sobre como é que isso acontece e que eu queria deixar pontuado aqui. Pois não. A violência ao professor. Assim, se você perceber a sala de aula de hoje, é completamente diferente da sala de aula que nós frequentamos. Né? O aluno hoje não respeita o mestre, né? Ele simplesmente não respeita. Né? Como é que essa pessoa, como é que esse cidadão vai ser um cidadão E nós estamos aí, né, da própria internet, saudável, cheio de exemplos do que você acabou de falar. De professores sendo agredidos em sala de aula. Violentamente, não só fisicamente, mas como verbalmente. Isso todo santo dia. E não acontece nada. Não acontece nada. E agora eu vou te contar um exemplo que é assim, mais absurdo ainda. É um pai que foi na escola, agrediu o professor porque o filho, não é criança, era um filho adolescente, não tinha tirado uma boa nota. Em que mundo nós estamos, né? Onde chegamos, né? Onde chegamos. Assim, e isso demonstra o futuro que virá, né? Esses jovens serão adultos amanhã. Que não respeitam ninguém, né? Como eu falei para você, a nossa conversa aqui, que não é uma entrevista, é uma conversa, ela iria assim viajar por muitos universos. Mas agora eu quero tocar num universo bem particular. Eu quero saber de você como é que é o teu dia a dia. Você tem família, tem a esposa, já falou, a Constância Jacó. Você tem filhos? Quantos? Fala um pouco do Adriano pai, Adriano esposo, Adriano família. Pronto, eu sou um eterno apaixonado, né? Eu tive
uma sorte gigante ao encontrar a Constância, né? Que me trouxe uma família extraordinária, né? Um sogro maravilhoso, meu professor de francês, uma sogra que me ama, isso não é uma coisa fácil, né? E uma mulher extraordinária, né? Nós temos 4 filhos, né? O Vitor é o mais velho. Eu tenho um Vitor também, viu? O Vitor tem 35, é o mais velho, se formou em advocacia, mas não quis seguir a carreira. Hoje está estudando psicologia, está encantado com a psicologia, né? E a gente acredita que logo, logo ele vai estar aí sendo um psicólogo famoso no Brasil afora. Tem o Pedro tem 32, 33 anos agora, está fazendo o 2º mestrado dele numa escola, num triângulo na Europa, entre a Holanda, a Alemanha e a Bélgica, na área de direito tributário, né, em Maastricht. É uma cidade pequena, mas que envolve o direito tributário internacional, né? Então ele está lá absurdamente dedicado aos estudos, né? Me mandou esse final de semana agora umas imagens dele que eu não mostro nem para a mãe, né, esquiando lá nos Alpes. Ela vai tomar conhecimento agora. Né? Mas está na Europa, está muito bem, graças a Deus. O Pedro vai muito bem, né? O Felipe, né, faz agora domingo, né, dia 28 agora, 28 anos, é arquiteto. Tinha que ter um, Tinha né? que ter um. É a realização de um sonho, né? Eu estou de pouco a pouco entregando o escritório a ele, né? Para que ele possa continuar o que a gente iniciou, né? É um arquiteto muito, mas muito melhor formado do que eu, né? Porque conviveu conosco a vida inteira, né? Teve pai, mãe e faculdade, né? Teve pai, mãe, formou-se no Mackenzie, foi orador da turma, estagiou num escritório muito importante para ele, né? E realmente o Felipe está muito bem formado. Eu, quando vou para as reuniões com ele, eu não posso dizer isso, não sei nem se é certo dizer isso aqui, mas eu fico meio que Fica impressionado. Impressionado, né? com a qualidade e a capacidade que eu consegui gerar no Felipe, né? Então ele está pronto, está voltando, né? Está iniciando essa nova história da vida dele aqui conosco, né? E tem a minha pequenininha Adriana, né? Que tem 23 anos e acaba de se formar economista, formou-se na FAAP lá em São Paulo. Então eu estou com os filhos todos formados, graças a Deus, torcendo todo dia para que os netos venham. Eu já tenho um netinho. Um abraço aqui para Isadora, minha filha, meu filho, o Geraldo, e para o meu netinho, o primeiro e único, que é o João Miguel, viu? Olha que maravilha. Essa é uma inveja branca que eu sinto, né? Eu fico incentivando, né? Todo mundo lá em casa. A Constância disse que não está na hora e tudo, mas eu sou realmente... Mas quando chega a hora mesmo, não tem jeito, viu? Deus providencia e Ele é que sabe do tempo, né? Ele é que sabe do tempo, é verdade. Então essa é a família. Essa é a família que eu tenho, que é uma família maravilhosa, uma família que a gente aprendeu a almoçar e jantar juntos em casa, né? Estamos sempre juntos, a família... É uma família pequena, né? A Constância tem uma família... A Constância é de origem alsaciana, né? Ela é francesa, da Alsácia. Eles vieram para cá na época da guerra franco-prussiana, vieram atrás de trabalho no Brasil, né? Descobriram, engraçado, essas coisas da história, né? Uma região que tinha
um dos maiores portos da América, né? Um dos melhores e maiores portos da América, que era Tutóia, no Maranhão. Do Maranhão, bem aqui no Delta, né? E aí desenvolveu o Parnaíba, né? Parnaíba realmente no final e no começo desse século passado teve um desenvolvimento fantástico por conta do porto de Tutóia, né? E Porto que a gente sofre ainda hoje. que a gente ainda na época era mais movimentado do que hoje, é verdade, é verdade. Olha, eu vou aproveitar aqui para contar uma história. Eu tive o prazer, você deve ter tido também, de conviver com uma grande mulher aqui do Piauí. Eu estou falando da nossa moça das botinhas lá do Palácio de Karnak, Dona Jandu Moraes. Sim, adoro. Dona Jandu Moraes, uma mulher acima do seu tempo. A primeira mulher a tirar carteira de motorista no Piauí, né? E ela sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. E ela me contou elegantérrima. Me contou uma história assim que só quem conhece a história, como você acabou de relatar, do Porto de Tutóia e essa influência ali em Luiz Correia, em Parnaíba e Luiz Correia, é que vai entender o que ela me relatou. Ela disse: Douglas, olha, a minha primeira vez que eu fui à Europa, ela foi casada, salvo engano, da família Moraes, né? Sim. Eu não me lembro de Zezinho Moraes, alguma coisa assim. E ele era um exportador, um grande empresário daquela Parnaíba. época, um grande empreendedor. Ele disse: eu fui à Europa comprar 2 navios. Olha só que coisa. Como é que alguém sai de Parnaíba para a Europa comprar 2 navios? Hoje, poucos se dão esse luxo, né? Ou pouquíssimos, né? Naquela época, o Dona Jandu foi à Europa comprar 2 navios. Então, assim, isso mostra a pujança que era a economia do Piauí, do Maranhão, do Ceará, dessa região norte do nosso estado, e do quanto esse porto que você está relatando tinha importância, não só aqui na coisa regional, mas talvez até internacional, né? Na verdade, o ponto é estratégico. Vejamos, o que é que a gente tem? Vou levar para a época para a gente entender. Sim. Os navios que saem da Europa, eles precisam chegar na América, né? E onde é que estavam os portos grandes na época? O primeiro e maior grande porto da América sempre foi o do Rio da Prata. O Rio da Prata, ele abre... Lá embaixo, lá na Argentina, no Uruguai, ele abre gigantescamente um porto natural, né? Então é um porto natural grande e que teve uma riqueza muito grande quando se produzia minérios ali, né? E ainda hoje tem. Depois dele... né? Olha, gente, eu estou falando aqui com um arquiteto, mas também é historiador, viu? Registre-se, né, Adriano? Eu gosto da história. Aí você não tinha ainda Santos, né? Você tinha o Porto do Rio de Janeiro, que também é um porto natural. A Bahia ali abre ao mar como um porto natural. O Porto do Rio de Janeiro era um porto fantástico e grande. Depois você tinha o porto, que também é uma baía natural, da Bahia. Da Bahia e Todos os Santos. É um porto natural. E depois, Douglas, era o Porto de Tutóia. Então nós éramos o 4º maior porto marítimo, das né? Américas e o mais perto da Europa. Sim, o mais próximo da Então Europa. quem tinha problema, e na época você tinha navios menores que tinham problemas, qualquer pane que desse num navio desse, o porto a se chegar era o Tutóia. Então, assim, por conta da distância, por conta de ser o mais próximo de Liverpool, por ser o mais próximo de Lisboa, de Barcelona, né, era o porto que se chegava. Então deveria haver um fluxo muito grande, né? Tinha um fluxo gigantesco vindo da Europa e é o porto mais próximo. Então, se a gente tiver, e aí eu acredito que o governador deva ter isso, se a gente tiver uma maneira de botar isso dentro de um trilho e chegar no Brasil inteiro, pela distância, nós somos o mais próximo. Verdade. Né? É uma questão de infraestrutura, entender que a gente pode transformar o Piauí realmente, né, por conta do ponto estratégico no mundo que é... E aí vem aquela velha pergunta, né? Se a gente tem essa proximidade, se a gente tem essa vantagem aí, como é que se desenvolve um posto em Pecém e um posto em Itaqui e a gente fica como estamos até hoje, né? Faltou alguma coisa? O Piauí, eu acho que agora tomara que aconteça alguma coisa, mas a gente ficou congelado, né? A gente ficou realmente congelado por muitos anos e a gente percebe isso
com o amadurecimento que a gente tem, né? E em todas as naturezas. Eu não gosto de olhar para o lado ruim das coisas, né? Eu vejo isso, mas eu sempre tenho um lado bom para olhar. A gente não pode perder a esperança, a verdade é essa, né? E aí eu digo o seguinte, eu acho que por tudo isso, o Piauí fez uma educação de qualidade. Como você não tinha o que fazer, você tinha que estudar para passar num concurso, você tinha. Então, a gente hoje é temido, né, no Brasil afora, porque a gente conseguiu ter uma escola de qualidade, né? A gente agora... Mas desenvolvimento está longe disso ainda. Olha, um exemplo clássico e atual é o resultado do Enem agora, 6 notas 1000 do Piauí, 4 de escolas privadas e, salvo engano, 2 de escolas públicas. O estado do Maranhão, 0. Não, isso 0. Aí, E a gente tem que entender que o Maranhão é infinitamente mais rico que o Piauí. Não há muito. Né? Agora, o atraso lá parece que graça muito mais do que por cá, né? Eu acho que essa é a parte boa, da gente não ter se desenvolvido ainda, né? A gente tem realmente, em todas as áreas, a gente tem grandes jornalistas, a gente tem excelentes médicos, arquitetos, educadores, isso arquitetos, no advogados. No Brasil a gente consegue ser respeitado, cada um dentro da sua, por conta dessa nossa qualidade superior em educação. Eu queria agradecer a sua conversa, o nosso bate-papo aqui, a tua forma de ver o mundo, de ver a cidade, de ver a arquitetura, de entender os problemas da nossa cidade e do nosso estado, a exemplo do que a gente acabou de falar aqui sobre o desenvolvimento do Piauí em relação aos nossos vizinhos, né? Essa coisa da gente não ter praia e por isso ter que a nossa praia ser o banco da escola, ter que ser o estudo, né? A educação, enfim. Muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, né? Estarei sempre à sua disposição. É sempre um prazer estar conversando sobre coisas que fazem parte da minha vida cotidiana. Que bom. Muito obrigado e que Deus, né, esteja conosco aí, nos abençoe. Nos ilumine, nos abençoe e nos proteja. É verdade. E você aí, em casa, no trabalho, na escola, no transporte, porque hoje você está com o mundo na palma da mão, né? Então você... Antigamente, quando a gente trabalhava em TV comercial, dizia, você em casa. Não, você em qualquer lugar do planeta que está ligado, conectado com a gente, passa esse vídeo para frente, compartilha, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e, acima de tudo, você vai lá no notícias ou movenoticias.com.br, que é o nosso portal, o portal da boa informação do Piauí. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.